Vamos ler então Gálatas 4. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitaste, nem desprezastes isto, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós. Você sabe de quem é que é o eles que ele está falando aqui? Dos judaizantes. Os que entraram lá para desfazer o trabalho de Paulo. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zelosos, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quando eu falava com o André no telefone, e ele perguntou o tema, e o texto, eu disse o tema, e disse o texto áureo é esse verso 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Irmãos, quando eu falava aqui, a principal mensagem desse estudo em Gálatas é a do sábado que vem, porque a mensagem do sábado que vem, em Gálatas 5, vai trazer alívio para muitos irmãos da igreja, para muitos sabatistas, porque até agora eu estou pregando parecendo um inimigo do sábado. Eu estou pregando parecendo até um dominguista, alguém que não quer saber da lei de Deus. E não é esta a ênfase, mas pode passar essa impressão. Mas quando nós estudarmos Gálatas 5, não haverá mais qualquer dúvida sobre a importância da lei e a importância da graça, a correlação de uma com outra no nosso dia a dia hoje. Mas isto é o tema de Gálatas 5. Na semana passada, 4:6, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. O tempo passou e tinha tantas informações nesses primeiros versículos de Gálatas 4, que eu não entrei em todos os aspectos, mas meditando nesta semana e nesta manhã cedo, achei que deveríamos voltar a essa expressão Abba Pai, que lá na semana passada não mencionamos. O Espírito que nós recebemos, nós os da nova aliança, clama Abba Pai. Irmãos, Abba,
na língua dos hebreus, no aramaico, é pai. E pai, na língua grega, é pai. Desculpa, do jeito que eu estou falando. Abba está escrito assim, Abba Hopater. Abba é pai em aramaico. Pater é pai em grego. Então, se o Espírito clama Abba Pai, em primeiro lugar, é pai duas vezes, é meu pai, pai. É paizinho, é pai de forma carinhosa. Essa é a primeira lição. E a segunda lição é que a salvação que Jesus trouxe com a nova aliança alcança os da língua aramaica, alcança os descendentes de Abraão, alcança os judeus para chamarem Deus de pai, mas alcança os gentios representados pela língua grega para chamar Deus de pai. E eu não sou judeu, mas eu sou filho de Abraão, eu posso clamar meu paizinho. É esta a mensagem que Deus nos passa nesta noite. Eu sei de um título de um livro, eu não li o livro, a Terezinha leu, já me falou sobre ele, emprestou para a Línia, mas eu não li. Eu atrevi-me a chamar-lhe pai. E eu sei que é história de cultura islâmica, mas alguém que teve toda aquela instrução, que não é a instrução bíblica, chegar ao ponto de reconhecer que Deus é pai e pode se dirigir a ele como pai. É esse o privilégio que Deus nos concede nesta noite. Pois bem, irmãos, esse texto agora que nós lemos hoje, mostra de forma muito eloquente, de forma muito vívida, o coração pastoral de Paulo. Esse texto que a gente acabou de ler. Até aqui, Gálatas 1, 2, 3, 4, até a semana passada, nós víamos Paulo o teólogo, nós víamos Paulo o doutrinador. Agora, nós vemos Paulo o pastor, cheio de ternura, cheio de compaixão. O mesmo apóstolo que empunhara o cetro da doutrina é agora o pastor que humildemente suplica às suas ovelhas. É tão diferente, Paulo era tão enfático, tão pronto, tão destemido, tão desassombrado para responder a quem quer que fosse. Ele não tinha medo de nada. Esta é o perfil que eu tenho do apóstolo Paulo. E é impressionante quando esse grande batalhador, esse guerreiro, esse apologeta que era Paulo, de uma hora para outra se transforma num pastor tão humilde, que se preocupa em apacentar o seu rebanho. É este o Paulo do capítulo 4, dos versos que nós lemos agora. O mesmo embaixador de Cristo que sempre teve autoridade para ensinar, para exortar, agora se apresenta como uma mãe com dores no parto. O mesmo apóstolo. O pastor, professor, doutor John Stott diz que em Gálatas 1 até o capítulo 3, vemos Paulo, o apóstolo, o teólogo, o defensor da fé. Agora vemos Paulo, o homem, o pastor apaixonado pelas almas. Gostei das palavras do professor Dr. Stott. Pastor, professor, doutor Warren Wiersbe realça que Paulo equilibra aqui repreensão e amor, passando das palmadas ao abraço. Essa achei linda a descrição que o Dr. Warren Wiersbe fez. Pastor, professor, doutor William Barclay diz que Paulo usa aqui o argumento do coração, em vez de usar o argumento do intelecto, como sempre ele usava. Ele era de um intelecto rápido, ágil demais, sempre pronto a defender. Em verdade, irmãos, aqui nesses versos que nós acabamos de ler, Paulo muda o tom do discurso dele. Paulo muda o tom da sua voz, ele muda a natureza do seu discurso. Aqui Paulo é um pastor que se identifica com as ovelhas. É um pastor, número 1, que se identifica com as ovelhas. Número 2, é um pastor que se humilha diante das suas ovelhas. Número 3, é um pastor que anseia por um relacionamento mais profundo com as suas ovelhas.
Irmãos, numa época em que as instituições religiosas, eu ia dizer as empresas do Evangelho, desculpem o meu sarcasmo, numa época em que as instituições religiosas primam tanto pelo lucro, tanto pela prosperidade, o Evangelho já não é mais pregado com a mesma ênfase, não é mesmo foco, é apenas um pretexto para alcançar lucros astronômicos. Numa época em que pastores são selecionados se são galãs, se têm porte atlético, se são deuses, Adonis, Apolos, porque tem o culto da tarde que é frequentado normalmente por mulheres, e esses pastores, rapazes, galãs têm que atrair. Vocês me desculpem a franqueza, eu não estou inventando nada, eu estou falando a verdade. Há igrejas que selecionam pastores assim. O chamado para ser pastor não tem idade, não tem cor, não tem língua, não interessa se é inteiro, se é aleijado, como que é. Deus chama a todos. Então, numa época em que a igreja se tornou empresa, nós analisarmos Paulo, o pastor Paulo, eu acho que deve ser desafio e estímulo para cada um de nós, como igreja que somos do Senhor. Irmãos queridos, aqui o texto falou, o André perguntou qual o texto, eu falei o 19, falei o apóstolo Paulo dizendo que sentia as dores de parto, e que eu posso dizer que eu sou pai de 2 filhos, e eu vejo aqui alguns pais, eu vejo aqui algumas mães, eu tenho a impressão de que o momento mais mágico na vida de uma mulher é o da gravidez, é quando ela traz o seu filho, um filho ao mundo, dá à luz. E vem Paulo e faz essa comparação. E é muito alegre, não é, Patrícia? Nós fomos lá no nascimento do Arthur, um grupo de irmãos, estávamos lá, é de muita alegria, mas esta alegria não nega a dor e o sofrimento pelos quais passa uma gestante e, por fim, parturiente. E depois que ela dá à luz, acabou? Está feito o filho? Claro que não. É claro que não. Depois que ele vem ao mundo, há muito mais que essa mãe tem que caminhar com esse filho. Há muito mais para a formação desse filho, para o desenvolvimento desse filho. Por acaso, Paulo fez essa comparação? Eu sou como uma mãe que sofre de novo as dores do parto. Sofre outra vez as dores do parto. Eu guardei aqui um texto, eu trouxe esse livro só para ler 3 linhas sobre a mãe, dar à luz, sofrimento. Dr. Warren Wiersbe é um pastor que escreveu bastante sobre o Novo Testamento, se especializou. Mas ele começa a análise de Gálatas 4 com esta expressão que eu vou ler para não perder nada. Ele conta que a mãe dele dizia isso. E quando eu ler isso, é provável que algumas mães vão se identificar na mãe do Dr. Warren Wiersbe. Minha mãe costumava dizer sobre os filhos, aspas, quando são pequenos, pisam em nossos pés. Quando crescem, pisam no nosso coração. A mãe Paulo estava experimentando isso. Aquelas crianças que ele gerou na Galácia, na fé, agora estavam pisando o coração dele. Irmãos, aqui, toda a razão dessa confusão, nós já estudamos nos temas anteriores. Eles estavam abandonando a graça salvadora de Jesus e se aferrando a exigências da lei. Por isso as comparações de Monte Sinai, de Agar e Sara, de escrava e livre, nós não vamos analisar aqui, o tempo não vai permitir, mas o sentido é essa comparação. Se nós queremos ser descendentes da escrava, da Agar, ou se nós queremos ser descendentes da Sara. Se nós queremos ser filhos da lei, ou se nós queremos ser filhos da promessa. Se nós queremos estar ligados a Jerusalém, aqui da terra, ou se nós aspiramos, ansiamos pela Jerusalém celestial.
Eu nunca esqueço um sermão que assisti, eu era jovem, recém-convertido, devia ter 19 para 20 anos. E aquele evangelista pregou, e ele pregava sobre Jesus voltar, a Nova Jerusalém, e ele fez uma afirmação que eu achei muito ousada. E depois eu fui crescendo, desenvolvendo, e eu achei muito razoável. Ele afirmou assim, era um auditório enorme, muita gente, ele pregava num ginásio, e ele afirmou assim: todos vocês verão Jerusalém. Eu posso afirmar nessa noite, todos vocês verão Jerusalém. E ele arrematou de voz mais baixa. Só que uns vão vê-la só do lado de fora, e outros vê-la-ão por dentro. Então, irmãos, a preocupação de Paulo com as suas crianças, é força de expressão criança, com os novos convertidos, com os crentes da Galácia, é que fossem filhos da promessa, que se aferrassem, se apegassem à graça salvadora e fossem herdeiros da Jerusalém a celestial. Paulo falou aqui de enfermidade, vocês perceberam? Nos versos 13 e 14, 4, 13 e 14. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isto, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Irmãos queridos, aqui está falando um pastor, um apóstolo, mas aqui como pastor, ele, que era leal a Deus, que tinha um relacionamento íntimo com Deus, que tinha autoridade do céu, como representante de Deus aqui na terra, mas era um homem enfermo. Era um homem que tinha limitações, precariedade na sua saúde. Era enfermo. Sabe por que eu estou enfatizando isso? Porque a pregação das empresas do evangelho que comercializam a fé é de que quem está em sintonia com Jesus só prospera. E quando eles pregam só prospera, eles estão falando no aspecto econômico, eles estão falando no aspecto cultural, eles estão falando no aspecto acadêmico, eles estão falando no aspecto relacional, e eles estão falando no aspecto espiritual e de saúde também. Paulo, que tinha um relacionamento tão íntimo com Jesus, ele menciona aqui que a igreja da Galácia o recebeu quando ele estava com a saúde precária, quando ele passava por enfermidade e eles não desfizeram dele. Quem for na Praça da Sé vai ver uma estátua. Não é tão recente. Eu me lembro a primeira vez que eu vim em São Paulo, em 1973. Não tinha essa estátua. A estátua de Paulo. Dê uma olhadinha lá, bem no meio, quase no Marco Zero, um pouquinho abaixo do Marco Zero, bem de frente à Catedral da Sé, está a estátua de Paulo. Um homão grandão e tal. Dizem os estudiosos especialistas em Paulo que ele era um homem pequeno. Ele não era grandão, Tiago. Pequeno não sei quanto, meu tamanho, do Vicente, mais, menos, não sei. Mas ele não era esse homem grandão. Mas ele era muito ousado, ele era muito confiante, muito seguro. Ele entrava em todas as paradas com convicção. Mas era um homem fraco, de um raciocínio fortíssimo, rápido, pegava as coisas no ar. Qual era a enfermidade de Paulo? Ninguém se atreva a responder, porque ninguém sabe. Existem especulações, existem conjecturas sobre a enfermidade de Paulo, mas ninguém de nós sabe com exatidão. Eu tive o cuidado, e vou passar para os irmãos, um trechinho sobre as possíveis enfermidades de Paulo. Em 2 Coríntios 12, 7, quem encontra para ler? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para mim não exaltasse pelas excelências das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Viram? O espinho na carne, todo mundo conhece esse texto.
Paulo disse: foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para eu não me exaltar. É uma expressão, espinho na carne, é uma debilidade, era uma deficiência que ele tinha, uma figura de linguagem, espinho na carne. Imagina, um espinho incomoda, né? Imagina um espinho embaixo da unha. Já sentiram a dor. A cara que alguns fizeram, só de eu falar já sentiram a dor. Pois essa era uma expressão, era um idiomatismo hebraico, espinho na carne, para dizer algo que incomodava, que não deixava sempre muito à vontade, sempre tinha que lembrar daquilo. Mas a pergunta é, o que era o espinho na carne? Paulo chega a descrever, era um mensageiro de Satanás, e chega a uma conclusão: e foi mantido em mim para que eu não me exaltasse, para que eu não me vangloriasse. Porque uma vez ele se exaltou. Eu já subi ao terceiro céu, fariseu de fariseus. Ele teve que fazer uma defesa do seu apostolado e se exaltou. Agora ele chega: eu tenho um espinho na carne para eu não me exaltar. É uma deficiência, é uma debilidade. Qual é ela? Existem muitas conjecturas. E nós não vamos aqui nos perder em conjecturas. Mas existe uma que eu acho, das muitas, muito razoável. Quando Paulo caiu na estrada de Damasco, brilhou aos olhos dele uma luz mais forte que o sol em pleno meio-dia. Vocês já estiveram, os irmãos que dirigem, já andaram de noite dirigindo e a polícia, com aquele holofote assim, joga no olho de vocês? É tão esperta a polícia, porque se tu não ia bater, tu vai acabar batendo neles. Joga e acaba toda a visão. Agora vem Paulo e diz que brilhou uma luz mais forte que a luz do meio-dia, e ele caiu. Isto causou deficiência visual? Muito provavelmente sim. Há algumas evidências bíblicas para isso? Há um texto que Paulo fala que ele conseguiu escrever com letras bem grandes. Quem não tem deficiência visual não precisa escrever com letra bem grandona. E há um outro trecho que ele fala que quem escreveu não foi ele, foi Tércio, o seu secretário. Então é muito possível, é muito provável que o espinho na carne fosse essa deficiência visual. Mas há tantas formas de espinhos na carne que nós podemos ter, irmãos. Eu sei alguns dos meus espinhos na carne. E eu sei como o sujo Satanás se prevalece disso para nos fazer sair do propósito de Deus. Ora, se nós sabemos disso, se eu sei desses meus espinhos na carne, por que não atender o conselho do pastor Paulo, o apóstolo, quando ele disse que ele orou para que Deus extraísse, arrancasse o espinho na carne? Qual foi a resposta? A minha graça te basta. Lembram do hino que eu mencionei na Santa Ceia em Guarulhos? A minha vida é de indignidade, mas a graça do Senhor cobriu toda a indignidade. É esta confiança que nós precisamos ter, igreja. Eu não sei, irmãos, eu não sei, irmã, eu não sei, irmão, qual é o teu espinho na carne. Talvez eu nem saiba quais sejam todos os meus espinhos na carne. Mas com nitidez eu sei de alguns. E quando disse que Satanás é sujo e se prevalece dessas fraquezas nossas, eu estou falando de experiência própria. E gostaria de, nesta noite, convidar a igreja a fazer a oração de Paulo, para que o Senhor remova o espinho que está na nossa carne. E a resposta dele pode ser a extração, a remoção, mas a resposta dele também poderá ser: a minha graça te basta. E se esta for a resposta, irmãos, é para confiar nesta graça. É para depositar nele toda a nossa confiança, porque ele tem cuidado de nós. Vamos orar por isso nesta noite? Vamos nos colocar em pé. Haveria um intercessor, uma intercessora, que gostaria de colocar no altar do Senhor esta súplica expressiva,
Que o Espírito Santo, nesta hora, comece a mostrar a cada um qual é o seu espinho na carne. E que o Espírito Santo comece a remover esse espinho na carne. E que nós estejamos dispostos a confiar no Senhor, se por acaso a resposta for: a minha graça te basta. Sabem por quê, irmãos? A tua graça, Jesus, é maior do que a vida. Lhe agradecemos, ó Pai, por essa pregação que o seu servo trouxe a nós, Senhor. E lhe pedimos, ó Pai amado, que o espinho que está na nossa carne, Senhor Jesus, seja retirado de nós. Amém. Mas se não for, ó Senhor, nós clamamos, ó Pai, que a sua graça maravilhosa possa nos bastar, ó Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, nós confiamos em Ti, entregamos todo o nosso ser perante a Tua presença, ó Pai amado, para que Tu possas cuidar de nós, para que Tu possas olhar o nosso coração, ver, ó Pai amado, os nossos desejos, ver os nossos anseios, ó Pai amado. Tudo lhe entregamos, ó Senhor Jesus. Tudo quanto, ó Pai amado, possa estar nos ferindo, ó Pai, entregamos em Tuas mãos. Amém. Os nossos problemas, ó Pai, nós sabemos que são tantos que enfrentamos, ó Senhor Jesus. Mas lhe entregamos, Senhor, confiamos que a Tua graça nos basta, que Tu nos levanta, ó Pai amado, quando nós caímos, ó Senhor Jesus. Ó Pai amado, que nós possamos sair daqui revigorados com Teu Santo Espírito. Que possamos, ó Senhor Jesus, guardar a Tua palavra e ser luz a este mundo, ó Pai amado. É no nome santo de Cristo Jesus que eu lhe agradeço, ó Pai. Lhe agradeço, ó Pai amado, pela conversão de cada um dos meus irmãos. Lhe agradeço, ó Pai amado, por Tu estás cuidando de cada um. Que Teu santo nome possa alcançar a cada um de nós. Que Tu, ó Pai amado, possa estar protegendo mais uma vez a cada um de nós, Senhor. Amém. É no Teu nome santo, Senhor, que eu lhe agradeço pela Tua morte de cruz. Amém. E eu sei, ó Pai amado, que não foi fácil tudo o que Tu fez por amor a nós. Que nós possamos reconhecer este amor. Que possamos levar esta luz, que possamos pregar este evangelho aos quatro cantos deste mundo, Senhor. Amém. É no Teu nome santo que eu lhe agradeço. Aqui, agora e para todos sempre, Senhor. Amém. Amém, Jesus.